Boa noite. Você pode abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos, capítulo 4, para lermos juntos os versos 1 a 22. Atos 4, versos 1 a 22. O texto diz assim: Enquanto eles ainda estavam falando ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão dos guardas do templo e os saduceus, muito incomodados porque os discípulos ensinavam o povo e anunciavam em Jesus a ressurreição entre os mortos. Então os prenderam e os colocaram na prisão até o dia seguinte, pois já era tarde. Contudo, muitos dos que ouviram a palavra creram, e o número dos homens que creram aumentou para quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os líderes religiosos e os escribas, e também o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os parentes do sumo sacerdote. E colocando-os diante de si, perguntaram-lhes: com que poder ou em nome de quem fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos, se hoje somos questionados acerca do benefício feito a um doente e pelo modo como ele foi curado, seja do conhecimento de todos vós e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, por meio deste nome, este homem está aqui com boa saúde diante de vós. Este Jesus é a pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual foi colocada como pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há outro nome dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Observando a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens simples e sem erudição, eles se admiraram e reconheceram que eles haviam convivido com Jesus. E vendo com eles em pé o homem que havia sido curado, nada tinham para dizer em contrário. Todavia, depois de mandá-los sair do sinédrio, começaram a debater entre si, dizendo: que faremos a estes homens? Porque todos que habitam em Jerusalém sabem que foi feito um sinal evidente por meio deles, e não podemos negar. Mas para que isso não se divulgue mais entre o povo, vamos ameaçá-los para que de agora em diante a ninguém mais falem neste nome. E chamando-os, ordenaram-lhes expressamente que não falassem e nem ensinassem em nome de Jesus. Mas respondendo Pedro e João lhes disseram: julgai se é justo diante de Deus dar ouvido a vós e não a Deus, pois não podemos deixar de falar das coisas que temos visto e ouvido. Mas eles os ameaçaram ainda mais, e não achando motivos para castigá-los, soltaram-nos por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois o homem em quem se operara a cura miraculosa tinha mais de 40 anos. Hoje nós estamos na nossa terceira reflexão dentro do livro de Atos, a nossa terceira reflexão dessa série chamada O Espírito em Nós. O Espírito em Nós. O que nós temos visto no livro de Atos são atos do Espírito Santo através dos atos dos apóstolos, ou melhor, os atos dos apóstolos realizados através do Espírito Santo. O que nós temos aprendido aqui é o que o Espírito faz na vida dos discípulos de Jesus e o que ele faz através da vida dos discípulos de Jesus. O que você nota em todo o Novo Testamento, mas especialmente no livro de Atos, é exatamente essa dinâmica. Jesus atua na vida do seu discípulo, para a partir de então atuar no mundo através da vida desse discípulo. Quando nós olhamos a primeira reflexão em Atos capítulo 1, verso 8, nós vimos que aqueles que entregam suas vidas ao Senhor Jesus Cristo recebem em si o poder para serem testemunha de Cristo onde quer que estejam. Na nossa segunda reflexão, quando olhamos para Atos capítulo 2, nós vimos como isso aconteceu na prática. Como isso aconteceu na prática no dia do Pentecoste, em que de fato o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles receberam literalmente poder
coragem e ousadia para pregar o nome do Senhor Jesus Cristo. No fim do capítulo 2, nós vimos o que isso gerou na vida das pessoas, o que isso gerou na vida daqueles que criam no Senhor Jesus Cristo. Uma comunidade de fé que perseverava no ensino dos apóstolos, na comunhão e nas orações. Quando nós chegamos então no 3º capítulo, nós vemos uma história que dá início a essa que nós lemos. Talvez você não tenha entendido muito do que nós lemos aqui no capítulo 4, mas é justamente porque é preciso antes entender o que está lá no capítulo 3. O capítulo 3 de Atos nos conta sobre um dia em que Pedro e João, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, foram ao templo lá pelas 3 da tarde. E aqui você precisa notar que 3 da tarde era o horário em que o templo estava mais cheio. Ele ficava abarrotado de gente. Nós sabemos muito bem que 3 da tarde é a hora mais quente do dia, não é? E se já é quente aqui em Campo Grande, imagine lá em Jerusalém, na região da Palestina. O calor é tão intenso que quase não é possível trabalhar mais. Então as pessoas nesse horário normalmente paravam as suas atividades e iam para o templo para orar, para aprender da palavra do Senhor, para cultuar, mas também para debater sobre a palavra de Deus. Sim, o templo não era um local apenas em que o culto era realizado e depois as pessoas iam embora. Não, o templo era o centro da vida comunitária de Jerusalém. E os cristãos, aqueles que criam no Senhor Jesus Cristo, ainda frequentavam também o templo. Eles estavam sempre no pátio do templo, que era o local que eles tinham para se reunir, para falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e para aprender mais dos apóstolos. O fato é que Pedro e João, 3 da tarde, templo lotado, estão entrando no templo. E eles vão pela porta que era a porta mais conhecida, mais famosa do templo, a porta chamada de Formosa. A porta tinha esse nome justamente porque ela era a mais bonita, a mais ornamentada do templo. E com isso, ela era também a porta mais cheia. As pessoas que vinham a Jerusalém para visitar a cidade sempre queriam entrar pelo templo, pela porta Formosa. Era um centro turístico daquela época conhecer a porta Formosa do templo. Justamente porque era um local tão cheio de gente. No seu horário mais cheio de gente, sabe quem também se reunia muito ali? Os mendigos de Jerusalém. Muita gente junta, muito turista junto, é o local certo se você precisa pedir esmolas. Muitos mendigos ficavam ali na porta Formosa. Quando Pedro e João estão entrando lá pelas 3 da tarde, tem um mendigo que acabara de chegar. E ele olha para aqueles dois e pede uma esmola. E Pedro olha para ele e diz assim: olha para mim. Então aquele homem olha para Pedro, já com esperança de receber alguma coisa, e Pedro diz assim: olha, eu não tenho dinheiro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levante e ande. E ao mesmo tempo que Pedro diz aquilo, ele toma aquele homem pela mão e ele puxa o homem para o alto, e o homem é puxado, e quando ele para, ele de fato consegue se sustentar nas suas pernas, coisa que, diz o texto, ele nunca havia feito na vida. Ele tinha 40 anos de idade e tinha nascido paraplégico. Ele nunca conseguiu andar em sua vida, ele nunca tinha parado em pé, mas naquele momento ele consegue. E surpreendentemente, ele consegue também andar. Você imagina o tamanho da alegria desse homem? A alegria que ele sentiu era tão grande que ele começa a pular, saltando e cantando, indo atrás de Pedro e João e louvando a Deus pelo milagre maravilhoso, a bênção maravilhosa que ele recebeu ali. E o texto diz que as pessoas viram aquilo e começaram a se aglomerar em volta do homem, em volta de Pedro e de João. Como eu disse, o templo estava lotado. E aquele homem tinha 40 anos de idade. Estava ali há muitas décadas. Ele era um paraplégico, um mendigo conhecido das pessoas que estavam ali. E elas olhavam e diziam: mas aquele não é o fulano que sempre esteve aqui, como que agora ele está andando? Não existe isso de alguém paraplégico de nascença aos 40 anos de idade conseguir andar. As pessoas se reúnem para tentar entender o que é aquilo que aconteceu. E quando as pessoas vão se reunindo, Pedro, que não perdia uma oportunidade, aproveita a situação e começa a falar do Senhor Jesus Cristo. As pessoas estão curiosas, tentando entender como é que Pedro e João fizeram aquilo, mas Pedro diz claramente:
Nós não fizemos isso pelo nosso próprio poder, mas nós fizemos isso pelo poder de Jesus Cristo. E Pedro então começa a pregar a mensagem salvadora do Senhor Jesus. Ele diz claramente que aquele Jesus Cristo, que há pouco tempo antes havia sido crucificado e morto por eles mesmos, os judeus, e pelas lideranças religiosas, foi ressuscitado por Deus e estava vivo e agindo no mundo, de tal maneira que foi o poder dele que fez aquele homem paraplégico andar. Pedro não perdia uma oportunidade. E é aí que nós chegamos no capítulo 4, o texto que nós lemos agora. O texto conta que quando Pedro ainda estava falando e pregando a mensagem de salvação do Senhor Jesus Cristo, os líderes do templo começam a chegar. E os líderes dos templos são principalmente os altos sacerdotes e também os saduceus. E quando eles chegam ali no templo, eles veem aquela aglomeração de pessoas em volta de Pedro e João, eles já ficam preocupados, porque a aglomeração de pessoas sempre dava problema naquela época. Era muito comum na história do templo alguém começar a fazer um discurso eloquente, um discurso efusivo, e aí os ânimos se exaltarem e darem confusão. E sempre que dava confusão, dava ruim para o lado dos líderes. Veja, nesse tempo, quem dominava a região de toda a Palestina, chamada de Judeia e Galileia naquela época, era o Império Romano. E o Império Romano, quando chegou, se aliou a alguns dos mais ricos e importantes para que justamente fossem os líderes do povo. Mas o acordo era o seguinte: nós daremos altos cargos a vocês, daremos dinheiro a vocês, daremos status a vocês, mas vocês manterão a ordem no meio. Os saduceus eram uma liderança religiosa nessa época, justamente porque haviam se aliado ao Império Romano. Por isso os saduceus eram tão desprezados pelo povo, enquanto o grupo dos fariseus, esse sim, fazia mais sucesso com o povo comum. O fato é que os saduceus chegam ali e já não gostam do que vem. Uma aglomeração, se desse problema, ficava ruim para eles. E eles chegam perto então para ouvir o que está sendo falado. E tudo de ruim, na opinião deles, estava sendo falado ali. Primeiro porque Pedro e João estavam falando de ressurreição. Os saduceus, diferentemente dos fariseus, não acreditavam em ressurreição. Segundo que eles estavam falando de ressurreição por meio de Jesus Cristo, que eles mesmos haviam providenciado a crucificação e morte há algum tempo atrás. E eles ainda estavam culpando as lideranças pela crucificação do Senhor Jesus Cristo. Mas eles não tiveram dúvida. Chamaram os guardas do templo e mandaram prender Pedro e João, por causa daquele tumulto que estava começando ali. Veja, eles levavam tão a sério a tarefa de manter a ordem no templo e não começar nenhuma rebelião, que eles tinham inclusive uma polícia do templo, essa é chamada de guarda do templo. Só que acontece que tudo isso aconteceu a partir das 3 da tarde, e o sol já estava se pondo. Eles tinham que julgar aqueles homens pelo que eles estavam falando, e eles não podiam julgar sem antes ouvir aqueles homens no tribunal da época, o superior tribunal federal da época, chamado de Sinédrio. Mas era final da tarde, e pela lei o Sinédrio não podia atuar à noite, não podia trabalhar à noite e não podia ouvir ninguém à noite. De maneira que eles tiveram que prender Pedro e João e mantê-los presos até a manhã seguinte. Só na manhã seguinte eles poderiam julgá-los. E aqui abre um parênteses comigo. Olha que interessante. A lei dizia que eles não podiam nem ouvir e nem julgar ninguém à noite. Nada podia ser feito na calada da noite para evitar conchavos. Tudo tinha que ser na luz do dia. Mas se você se lembra bem, os evangelhos são notáveis em contar que o Senhor Jesus Cristo foi ouvido e julgado à noite. Lembra-se disso? É mais uma evidência do quanto o processo sobre o Senhor Jesus Cristo foi irregular e injusto. Jamais o Senhor Jesus Cristo poderia ter sido ouvido pelo Sinédrio à noite. Mas o que estava rolando ali era literalmente um conchavo para prender e crucificar o Senhor Jesus Cristo. Mas voltando aqui à história que nós vimos. Chega de manhã, eles mandam chamar Pedro e João, porque eles querem ouvir afinal que tumulto, que confusão era aquele que estava acontecendo ali. O Sinédrio se reúne
E o Sinédrio é um conselho dos 71 homens, sacerdotes, anciãos, mestres da lei mais importantes de Israel, e questionam aqueles que estavam lá, questionam Pedro e João. E veja que interessante, o verso 5 e o verso 6 faz questão de contar que todos os bambambã de Israel estavam ali. Você tinha Anás, você tinha Caifás, tinha João, tinha Alexandre, tinha a parentada toda do sumo sacerdote, porque nepotismo já era comum naquela época. E ali eles perguntam: Pedro, João, afinal, como é que vocês fizeram aquilo? Em nome de quem vocês fizeram aquela cura? E aí Pedro, diz o verso 8, cheio do Espírito Santo, toma a liderança da situação, toma a frente e não perde mais essa oportunidade. Ele diz claramente: em nome de quem nós fizemos isso? Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele que algum tempo atrás vocês prenderam e vocês mandaram crucificar, mas Deus ressuscitou e hoje está vivo. E aí Pedro ainda cita as profecias do Salmo 111, 22 e de Isaías 28, verso 16. Nessas duas profecias, o salmista e o profeta Isaías diziam que alguém, uma pedra que os construtores rejeitariam, seria escolhida pelo próprio Deus para ser a pedra de esquina, a pedra de coluna, a pedra principal de canto, que sustentaria a obra de salvação que Deus faria. Eles já haviam previsto e dito poeticamente: uma pedra rejeitada pelos construtores será aquela que Deus escolherá. Aqui Pedro diz claramente: Jesus é essa pedra. Vocês, os entendidos da nação, vocês que acham que estão construindo a nação, rejeitaram essa rocha, mas Ele é a rocha escolhida de Deus, e sobre a qual a salvação está sendo construída, e sobre a qual todo o universo é sustentado. Não há salvação em nenhum outro nome há dado debaixo do céu e na terra entre os homens, sobre o qual devamos ser salvos, senão o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí o texto nos dá um detalhe interessante. Pedro disse isso com tanta ousadia, com tanta firmeza e com tanta eloquência, que os sacerdotes e anciãos ali presentes, ainda que não gostassem dessa mensagem, tiveram que reconhecer: de fato esses homens estiveram com o Senhor Jesus Cristo. Na ousadia de Pedro, eles reconheceram o Senhor Jesus Cristo, reconheceram que aqueles homens estiveram com o Senhor Jesus. Eles olhavam para Pedro e João e viam na cara, nas roupas, na pele queimada de sol, no sotaque que eles tinham, que aqueles eram homens galileus, ou seja, eram homens pobres, simples, sem nenhuma instrução formal, sem ensino superior, sem formação teológica como eles mesmos, os anciãos, tinham. E como é que esses homens, tão simples, têm essa eloquência e essa ousadia toda para falar com a gente cara a cara, nós que somos os principais da nação? Esses homens devem ter estado, de fato, com o Senhor Jesus Cristo. Então eles mandam Pedro e João saírem um pouco, porque eles precisam discutir o que eles iam fazer com aqueles dois. Mas eles não tinham muita opção na mão. A questão é que Pedro e João eram réus primários. Era a primeira vez que eles estavam sendo presos. E pela lei, réus primários não poderiam ser ou executados ou flagelados, torturados, não poderiam apanhar e também não podiam ser mantidos por muito tempo. O que a lei dizia é que o réu primário, aquele preso em primeira vez, por uma ofensa não tão pesada, ele levaria apenas uma bronca e seria advertido a não mais fazer aquilo. Na segunda vez, se ele repetisse, então eles apanhariam em praça pública. E somente na terceira vez é que eles poderiam ser presos por mais tempo. Eles percebem que não tem muita opção, eles vão ter que soltar esses homens. E além disso, diz o texto bíblico, tinha uma multidão de gente do lado de fora do Sinédrio, desde de manhã cedo, esperando para ver Pedro e João, porque todo mundo foi testemunha, e a palavra se espalhou, que um homem paraplégico de 40 anos tinha sido curado, e todo mundo queria ver quem é que fez aquilo, e o que aquelas pessoas tinham a dizer. O Sinédrio então não tem opção, manda chamar os dois de volta, dá uma bronca neles e diz: não falem mais desse tal de Jesus Cristo.
Mas então Pedro e João respondem: e vocês acham que é certo que a gente obedeça a vocês e não obedeça a Deus? Lamento, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. E eu consigo imaginar a cara dos sacerdotes e anciãos ouvindo aquilo. Mas quanta petulância desses dois pobretões ignorantes em falar assim conosco, os príncipes, os maiorais de Israel. Mas eles não tinham opção, como nós falamos, e eles tiveram que libertar Pedro e João. E eu sei o que você está pensando, dá vontade de continuar na história, não é? E você pode continuá-la depois em casa, a história é muito interessante. E se você está procurando um livro para fazer suas leituras diárias, eu recomendo muito, principalmente se você estiver começando a ler a Bíblia, o livro de Atos. Porque ele é um livro de histórias extremamente fluídas, que você começa e não tem mais vontade de parar. Mas por hoje a gente tem que parar por aqui, porque já tem muita coisa interessante para a gente pensar e para a gente aprender. Esse texto já nos conta muita coisa sobre o que o Espírito Santo faz na vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo e através da vida daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Uma coisa notável nesse texto é algo que nós já falamos outros domingos, que o Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar. Mas na verdade esse capítulo 4 vai um pouco mais além. Enquanto o capítulo 2 nos fala que o Espírito Santo dá coragem para testemunhar, o capítulo 4 diz: dá coragem para testemunhar e para resistir às pressões que advirão desse testemunho. Sim, o Espírito Santo nos dá coragem para testemunhar, mas também para resistir às pressões que sofreremos por conta desses testemunhos. Porque de fato nós sofreremos pressões, como os discípulos aqui sofreram, para que não testemunhemos mais. Se você entendeu bem o texto, eles pregam sobre o Senhor Jesus Cristo no capítulo 2 e nada lhes acontece. Mas aqui no capítulo 4, quando eles pregam de novo, agora eles são presos, eles são chamados a responder um inquérito, são questionados e o Sinédrio tenta intimidá-los para que não façam mais isso. O Sinédrio tenta demonstrar a eles: olha, se vocês continuarem falando do Senhor Jesus Cristo, vocês terão problemas. E eu te pergunto, não é exatamente o que o mundo tenta fazer conosco? Nós vivemos no Brasil, e no Brasil nós temos liberdade religiosa. Você dificilmente vai parar em um tribunal ou ser preso por falar do Senhor Jesus Cristo. Mas você concorda comigo que de uma certa maneira, velada e silenciosa, o mundo vai tentar te pressionar a que não fale dele? O mundo lida conosco de uma maneira muito sutil. Você crê no Senhor Jesus Cristo? Que bom, que legal, isso é maravilhoso, ele tem um monte de ensinamento bacana. Mas será que você poderia fazer a gentileza e ter a finesse de nunca falar publicamente dele? Você crê, legal, creia aí para você dentro do seu coração. Você vai à igreja no domingo, legal, continue indo, mas não nos fale do Senhor Jesus Cristo. Se for falar, fale daquelas coisas bacanas que ele diz, mas não fala daquelas coisas que ele ensina sobre pecado, sobre juízo, sobre condenação e muito menos sobre inferno, porque essas coisas nos incomodam. Não fale sobre isso, guarde para você. Nós vamos criar aqui na nossa ética que é antiético você falar dessas coisas, tá? E que é desrespeitoso você dizer que as coisas que nós fazemos são erradas e nos trarão a destruição. Então, se você crê legal, mas guarde para você e nunca nos fale sobre isso. Você já percebeu o quanto isso acontece em nossa sociedade de maneira silenciosa e sutil? E veja, nós sofremos pressão para não falar. O mundo nos diz tudo isso, mas se nós insistimos em falar, então nós sofremos pressões, principalmente no campo do status social. Você já sentiu isso também em sua vida? É mais ou menos assim: não fale. Se você falar, nos olharemos de cara feia para você e te trataremos diferente. Diremos que você não é apenas cristão, mas você é radical, e você é antiético, e você é antiprofissional, e te trataremos diferente. Te excluiremos de alguns meios porque você crê e fala desse tal de Jesus Cristo.
Isso é muito comum, por exemplo, no ambiente universitário. Nossos jovens sofrem muito isso nas universidades, mas veja, mesmo alguns adolescentes no ensino médio. Se você afirma no meio das pessoas, dos seus colegas, ou diante dos seus professores, que você crê no Senhor Jesus Cristo, algumas pessoas já te olham estranho. Elas olham para você quase que pensando: eu achava que você era uma pessoa lógica, eu achava que você era uma pessoa racional, eu achava que você era uma pessoa ponderada, mas aí você vem me dizer que você guia a sua vida por esse livro tão antigo, e que você crê nessas histórias de um homem que viveu e depois ressuscitou e que se autoafirmava filho de Deus. E sim, muita gente começa a te tratar diferente por isso. Muita gente pode até te aceitar sendo cristão, mas desde que você não fale muito do Senhor Jesus Cristo. E assim nós vamos sofrendo silenciosamente pressões do mundo, e pressões silenciosas para que vivamos a vida cristã apenas no íntimo dos nossos corações e não falemos dele. E aí nós temos um grande problema. O problema é de que a fé no Senhor Jesus Cristo tem que ser pública e notória. Tem que ser pública e notória. Quando nós tentamos dizer para nós mesmos: eu posso viver a vida cristã aqui, fechado no meu mundinho, no coração, e sem ninguém saber disso, nós estamos mutilando a mensagem do Evangelho, de forma que ela deixa de ser a mensagem do Evangelho. É preciso falar dela para que ela seja verdadeira. Se você quer viver o verdadeiro Evangelho, ele tem que ser expansivo, ele tem que sair pela sua boca, nas palavras que você diz, sair nos seus poros, no seu suor. O Evangelho tem que resplandecer nas suas ações e nas suas palavras, senão não é Evangelho. O outro problema é que às vezes, por essas pressões silenciosas do mundo, a gente se acanha, e a gente se acovarda, e a gente deixa de falar. O problema é que muitas vezes, quando o mundo silenciosamente tenta nos intimidar, a gente aceita, e a gente se acomoda, e a gente começa a inventar um monte de desculpas para si mesmo, para justificar para nós mesmos porque nós não falamos de Cristo, porque nós não testemunhamos de Cristo. A gente inventa coisas como: não, mas ele, o fulano ou a Beltrana já ouviu o Evangelho, eu não vou ficar repetindo. Essa pessoa já nasceu e cresceu no lar cristão, já ouviu a vida inteira, não sou eu que vou falar para essa pessoa. Ou a gente diz assim para si mesmo: não, mas é que eu não sei falar muito bem, então eu vou fazer o seguinte, eu vou convidar para ir na igreja, aí a pessoa vai comigo, aí o pastor fala e a pessoa ouve e está tudo certo, não é? Desculpas que a gente dá para si mesmo, para tentar fugir da responsabilidade que todo cristão tem de testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo. Ah, mas é que eu não quero parecer com esses crentes chatos, sabe? Tem tanto crente chato por aí, que fica torrando a paciência das pessoas, e eu não quero que pensem que eu sou desse tipo de crente. E aí com isso a gente não fala. Não, mas é que aqui é um ambiente profissional, sabe? Vão me olhar de cara feia se eu falar alguma coisa do Senhor Jesus Cristo. Ou algumas pessoas ainda tentam se esconder atrás da própria personalidade. Não, sabe o que é? É que eu sou introvertido mesmo, sabe? E pessoas introvertidas são mais tímidas, e aí a gente não fala muito das coisas. Então é por isso que eu não falo de Jesus. Mas você sabe qual é a campeã dos top 10? A campeã das desculpas mais comuns que muitas vezes nós cristãos damos para não testemunhar sobre o Senhor Jesus Cristo? É mais ou menos assim: não, eu não preciso falar, eu vou deixar que as minhas atitudes demonstrem. Eu não preciso falar do Senhor Jesus Cristo. As ações transparecem e as pessoas vão ver. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão: as pessoas vão ver, mas não vão entender. Quando a Bíblia fala de testemunhar do Senhor Jesus Cristo, ela combina as duas coisas. Sim, o fazer com as suas ações, mas também o falar com a sua boca. E uma coisa não exime a outra. Se você apenas fala de Cristo, mas não vive de maneira que reflete a Cristo, você é um hipócrita. Mas se você vive de maneira que reflete Cristo, mas não explica para as pessoas por que vive assim e o que fez nascer em você o viver assim, elas não entenderão sozinhas a mensagem
mensagem do Evangelho. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, testemunhar de Cristo é testemunhar com as palavras e com as ações, não apenas as palavras e não apenas as ações. Cá entre nós muitas vezes usamos de uma série de desculpas para justificar o medo e a vergonha que nós sentimos, porque não queremos ser rejeitados pelo mundo, não queremos ser envergonhados naquilo que cremos. Ninguém quer passar vergonha, ninguém quer sofrer olhares cruzados, ninguém quer se sentir rejeitado pelo seu grupo. Mas aí nós precisamos responder para nós mesmos a pergunta que Pedro faz ao Sinédrio. Porque Pedro olha para aqueles homens do Sinédrio muito seriamente e diz assim: vocês acham mesmo que é certo que nós agrademos vocês e obedeçamos a vocês e não a Deus? Tem horas na vida que a gente tem que se responder isso. Afinal, a quem você está tentando agradar? Afinal, a quem você está tentando agradar? Você vai deixar que o mundo te pressione e te acue e te acanhe e te acovarde de falar do Senhor Jesus Cristo? Então parece que você está mais comprometido com o mundo e a opinião pública é seu Deus. Mas se você é capaz de reagir corajosamente às intimidações do mundo, então de fato você é um cristão que está mais preocupado em agradar a Deus do que ao mundo. O fato é, o mundo vai tentar nos intimidar. Como responderemos a essas tentativas de intimidação? Com covardia ou com coragem? Deixaremos o mundo nos acovardar e nos acanhar, ou responderemos exatamente como Pedro e João responderam? Porque quando o Sinédrio tentou acanhá-los e acovardá-los, eles reagiram com mais ousadia e disseram: não, os desobedeceremos, porque nos convém mais obedecer a Deus. Nós já estamos aqui avisando, vocês nos verão uma segunda vez e nos agredirão, porque nós continuaremos pregando o Evangelho. Quando eles tentaram trazer medo ao coração de Pedro e João, só o que eles conseguiram era reagir neles mais coragem e mais ousadia. É o mesmo que precisa acontecer em nossas vidas. Quando o mundo nos intimidar, precisamos responder com mais coragem, dizendo: não deixaremos de falar daquilo que temos visto e ouvido. Porque vida cristã e testemunhar é isso, é falar do que você tem visto e ouvido, do que você tem visto Cristo fazer na sua própria vida, e aquilo que você tem ouvido dele na sua palavra, e dizer às pessoas sobre a experiência que você teve com Cristo. E aí a gente precisa fazer algumas considerações, para finalizar e tentar entender bem o que é isso de testemunhar sobre o mundo. A primeira consideração que a gente tem que entender é o seguinte: testemunhar a Cristo não é tão difícil quanto você imagina. Testemunhar de Cristo não é tão difícil quanto você imagina. Primeiro porque algumas pessoas acham que testemunhar de Cristo é pegar um microfone no meio da Praça Eri Coelho, em pleno horário comercial, na hora do rush, e começar a falar de Jesus aos quatro ventos. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Não importa o tamanho do público, é preciso testemunhar. Talvez seja na fila do pão, talvez seja no salão de beleza, talvez seja no futebol de quinta-noite com os amigos, onde quer que você esteja, seja no churrasco de amigos, o seu papel é testemunhar. Não é necessariamente pegar um microfone e falar de púlpito. Algumas pessoas têm dom para isso, outras não. Mas independente de qual é o seu dom, todo aquele que recebe a Cristo, recebe do Espírito Santo o poder para testemunhar, onde quer que seja, onde quer que esteja. Talvez na sua escola, com seus amigos, talvez na sua faculdade, onde quer que você esteja, qualquer que seja o tamanho do público que estiver com você. Mas não há desculpa para não testemunhar.
A segunda coisa que a gente precisa entender é que testemunhar sobre Jesus não é apresentar uma tese de doutorado bem elaborada, contendo os principais pontos do plano de salvação, com textos prova e considerações profundas sobre o grego e hebraico. Não é nenhuma apresentação de tese de doutorado falar do Evangelho de Cristo. Falar do Evangelho de Cristo é fazer exatamente o que Pedro e João fizeram aqui no verso 12. Dizer ao mundo que não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome debaixo do céu pelo qual as pessoas devam ser salvas. Testemunhar de Cristo é que seja nas suas conversas particulares, explicar, olha, isso que você tem buscado, essa salvação que você tem buscado para a sua vida, não existe em nenhum outro, não está em nenhum outro, senão no Senhor Jesus Cristo. E você deve fazer isso também, falando da sua experiência com o Senhor Jesus Cristo. Isso é muito simples, é dizer como era a sua vida antes, é dizer como você conheceu o Senhor Jesus Cristo e foi tocado por Ele, e como é a sua vida hoje. É nas conversas, no dia a dia, onde quer que você esteja, falar que salvação só há no Senhor Jesus Cristo, e como ela veio sobre a sua vida. 4 passos muito simples. Diga, minha vida era, e conte como era a sua vida. E depois diga, eu conheci a Cristo quando, e conte como você veio a conhecê-lo. Depois você diz, nele eu encontrei perdão para os meus pecados e salvação eterna. E por último você diz, e hoje a minha vida é, e aí você conta como sua vida é hoje nos caminhos do Senhor. Não é tão difícil quanto a gente quer crer. Não é tão difícil quanto a gente gosta de dizer para si mesmo. É preciso, no entanto, coragem. É preciso, no entanto, ousadia. Por isso nós precisamos olhar para esse texto e nos perguntar, eu tenho testemunhado de Cristo nos lugares e situações que Ele me coloca? Você tem testemunhado de Cristo com suas ações, mas também com as suas palavras, onde o Senhor Jesus Cristo tem te colocado? Ou você tem deixado o mundo te acanhar e te acovardar e tem se escondido atrás de um monte de desculpas? Você tem se dedicado, buscado no Senhor a coragem e ousadia necessário para testemunhar? Ou você morre de medo de perder a consideração e o respeito das pessoas? Você tem deixado se acovardar? Ou você tem respondido como Pedro e João, não posso deixar de falar daquilo que tenho visto e ouvido? Não me deixarei calar. Você tem respondido a isso tudo com coragem e ousadia? O verso 8 dá a resposta, se a sua resposta é não. O capítulo 4 que lemos no verso 8 diz que Pedro respondeu tudo isso ao Sinédrio, estando cheio do Espírito Santo. Apenas porque estava cheio, repleto do Espírito Santo, Pedro foi capaz de dizer o que tinha de dizer. E note um último detalhe, foi na coragem e ousadia de Pedro que eles viram Cristo refletido na vida de Pedro. Foi na coragem, na ousadia. Sabe quando o mundo nos reconhecerá como discípulos de Cristo? Quando o mundo verá Cristo refletido em nós? Quando nós corajosamente testemunharmos dele, sem medo da opinião pública, mas imbuídos da coragem que só o Espírito Santo dá. Tem um último detalhe que eu não posso deixar de falar. Tem pessoas que confundem o testemunhar com Cristo com o brigar com o mundo. Já viu isso? Você já experimentou isso? Tem gente que confunde testemunhar com Cristo com brigar com o mundo. Tem gente que às vezes se apega em conversas, discussões, sejam pessoalmente, mas principalmente pelas redes sociais, brigando com o mundo. Coloca o dedo na cara do mundo e fala dos pecados do mundo e dos erros do mundo, e no final se sente satisfeito dizendo, pronto, fui lá e falei de Cristo para aquelas pessoas. Mas entenda uma coisa,
Ainda que às vezes nós tenhamos que falar sim dos problemas da nossa sociedade, dos pecados do mundo e dos erros que acontecem em nosso meio, isso ainda não é pregar a Jesus. Pregar a Jesus é falar da salvação que só Ele é capaz de dar e a transformação que só Ele é capaz de fazer na vida das pessoas. Não pense que brigando com as pessoas por aí fora, você está pregando a mensagem do Senhor Jesus Cristo ou testemunhando sobre Ele. Testemunhar de Cristo é falar da salvação. Não pense que é só brigar com as pessoas por aí, é falar de Cristo. Isso nós só conseguiremos fazer se estivermos cheios, imbuídos, revestidos do Espírito Santo de Deus. Essa coragem só teremos se estivermos mais focados em nossa vida com o Senhor, por intermédio do Espírito e por intermédio de Cristo, do que apaixonados pelo status social. Status social é uma das grandes idolatrias de hoje em dia. Todo mundo quer ser querido, todo mundo quer ter muitos amigos, todo mundo quer ser recebido por todos, mas às vezes os conflitos com o mundo são necessários. Você tem a coragem que vem do Espírito para isso? Abaixe a sua cabeça, vamos orar. Pai, mais uma vez queremos te agradecer por tudo que a tua palavra nos ensina, Pai. Queremos te agradecer porque a tua palavra fala conosco de maneira tão viva e eficaz, Pai, e nos constrange em nossos erros, em nossos pecados. Pai, perdão, porque tantas vezes temos medo da rejeição do mundo e não falamos do Senhor Jesus Cristo. Perdoa-nos porque tantas vezes nos escondemos atrás de desculpas que nós mesmos inventamos para nós, para tentar fugir da responsabilidade que o Senhor nos dá de testemunhar. Perdoa-nos, Pai, e ensina-nos a verdadeira coragem do Teu Santo Espírito. Preenche nossas vidas com o Teu Santo Espírito, Pai. Dá-nos amor pela Tua palavra, amor por uma vida de oração na Tua presença, de maneira que sejamos harmonizados, sintonizados ao Teu Santo Espírito, que saibamos em todos os momentos ouvir o Teu Santo Espírito quando Ele nos guia, que nós sejamos repletos da Tua coragem e da Tua ousadia, Pai, e saibamos anunciar ao mundo que só há salvação no Senhor Jesus Cristo. Que tenhamos coragem por Cristo, Pai, como Cristo teve coragem por nós. Ensina-nos tudo isso pelo Teu Santo Espírito. É o que pedimos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Você pode ficar em pé comigo? Vamos cantar louvores ao Espírito Santo e pedir que Ele preencha nossas vidas com sua coragem e ousadia.